Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor Amaral. Professor Amaral, é uma honra recebê-lo aqui no Painel Político. O senhor que é um grande intelectual, um grande ser humano, conhecedor da filosofia, da teologia, jornalista, mas, pelo que o senhor me disse, o senhor é uma pessoa que gosta muito de história, né? E o senhor gosta de estudar história, e eu queria aproveitar esse conhecimento do senhor para que o senhor falasse para nós sobre as eleições no Brasil. Ô Salatiel, eu gosto de história, você tem razão. Inclusive, eu gosto até de dizer que eu sempre fui nota 10 de história, por onde eu passei. E outra coisa, eu sou honrado de estar aqui no seu programa e eu quero dizer que eu assisto sempre o seu programa. Gosto muito. E é verdade que eu estou sempre debruçado no passado histórico, tentando entender o presente pelo passado. No caso das eleições de 2018, me fizeram fazer uma reflexão a respeito das eleições pelas quais eu passei. Eu fiz 80 anos em maio do ano passado aqui, inclusive nesse programa com você. 80 anos eu conheci muitas eleições. Eu gostaria de tentar fazer uma viagem rápida pelas eleições, começando em 1930, eu não estava nascido ainda não, mas eu conheço pela história. A Revolução de 30, chamada Revolução de 30, em Caratinga, o partido governista ganhou as eleições aqui em Caratinga de uma maneira acachapante. Se não me engano, 18 mil votos para os governistas e apenas menos de 1.000 para a Aliança Liberal, que depois vai fazer a Revolução. Então, na época, o grande nome da política em Caratinga era o doutor Agenor. Ele, inclusive, foi eleito deputado federal nessas eleições. E uma coisa curiosa é que os perdedores tomaram o poder. E quando começou a Revolução, no dia 3 de outubro de 1930, foram criadas juntas governativas em todos os municípios, derrubando as autoridades que existiam. E a junta governativa que se formou em Caratinga era da Aliança Liberal, que tinha perdido as eleições, que não tinham eleitores. Eles tomaram o poder. E então, foi uma tragédia. Essa é uma ideia que eu estou querendo passar, que as eleições trazem muito problema para o Brasil, mas eu considero que, apesar disso, eleições é um aprendizado. Tá? Aí, a junta governativa, que era o Coronel Fernandes, e eram mais 4, eram 5. E eu me lembro que o outro era o Colombo Arregui, e o outro era o coronel Silva Araújo. Os outros dois eu não estou me lembrando. E, entre outras coisas, foi assassinado o coronel Vigiano de Inhapi, que era Bacurau, era governista, e Joaquim Cândido, do Imbé, que era governista. E a morte do Joaquim Cândido foi uma das piores matanças que houve em Minas Gerais em todos os tempos. Aí veio a eleição de 1950. Na eleição de 1950,
o candidato foi o Getúlio Vargas contra o brigadeiro Eduardo Gomes e contra o Cristiano Machado. Cristiano Machado do PSD, Eduardo Gomes da UDN e o Getúlio Vargas do PTB. O Getúlio Vargas ganhou as eleições, ele voltou no braço do povo e fez um governo muito, que beneficiou muito o Brasil, e, entre outras coisas, criou a Petrobras. O Getúlio foi desbancado, foi apeado do poder em agosto de 1954 e aí o Brasil ficou tumultuado porque o Getúlio tinha uma personalidade muito grande, né? Aí veio as eleições de 1961. Em 1961 foi a primeira vez que eu votei. E eu votei mal a beça, o Salatiel. Até hoje eu tenho remorso. Eu votei no Jânio Quadros. O Jânio Quadros era um homem muito inteligente. Ele começou a governar até muito bem, que ele era muito inteligente. Mas eu tenho a impressão que ele era bipolar. Ou então ele era bêbado. E ele renunciou. E essa renúncia foi terrível para o Brasil, porque desembocou na ditadura de 64. A ditadura de 64 fez nós brasileiros ficarmos sem eleição direta durante 30 anos, porque só vai ter eleição direta de novo em 1990. 20 anos, né? Que foi o Collor, 20 anos. Foi o Collor. Foi 20 anos ou 30? De 60 a 90. 30 anos mesmo. 30 anos. 30 anos mesmo. 30 anos para mim, pelo menos, que em 60 eu fui para a Itália e lá eu não votava. Uhum. Para mim, pelo menos, foram 30 anos. E a eleição do Collor, outra tragédia. Desculpe, eu não gosto de usar a palavra forte, mas o Collor era, vou usar uma expressão que muitos usam, ele era um canalha. Canalha. Eu não gosto de usar esse tipo de palavra, não, mas foi uma tragédia para o Brasil. E então uma reflexão que eu faço é que, eu volto a insistir, eleição é aprendizado. Nós vamos aprendendo a eleger votando. Não tem outro jeito. Aprendizado e erro. Ensaio e erro, como diz a pedagogia. E aí esse ano nós tivemos a eleição agora, em 2018 e nós temos todo esse passado atrás de nós, muito importante. Nós precisamos aprender com a história, porque o presidente Ernesto Geisel, ele já dizia, lá nessa época eu era jornalista, trabalhava na Bolsa de Valores, e ele visitou a Bolsa de Valores. E eu era um dos que atendia ele lá, conheço ele bem. O Geisel dizia que no Brasil não deve ter eleição para presidente, porque tumultua a vida do Brasil. Eu não concordo com ele, não. Nós temos que aprender. Mas, de fato, as eleições têm essa característica. Eu não sei se eu tenho mais tempo para falar. Tem tempo. Mas o que eu gostaria de lembrar que essas eleições agora do 2018, essas eleições tiveram características que nunca nós tínhamos passado por elas. Uma delas é a participação das redes sociais. A facada dada no candidato, deu a ele uma grande chance de ele ficar calado
não participar de debate e usar as redes sociais como uma grande arma. E eu até escrevi no Facebook que foi uma maldita facada que provavelmente levaria a vítima ao trono no Palácio Central, no Planalto Central. Eu até não sei se foi não, mas essa foi uma das características. As redes sociais. Uma outra característica que eu acho que nunca foi tão claro, se foi uma eleição de ódio. Uma pessoa odiando o outro lado. Dois grupos... Se odiando, né? Se odiando. Mas, isso não é bom. Apesar de ser muito comum no Brasil, mas isso não é bom, porque ao votar, o cidadão deveria ter a consciência de que ele está votando para o melhor do Brasil. Então, eu não voto no candidato porque eu o odeio. Eu voto no candidato porque ele é o melhor para o Brasil. E faltou isso nessa eleição. Uma outra coisa, também foi muito evidente, mais do que em outras ocasiões, é a divisão clara de dois Brasis. O Sul com um candidato e o Nordeste com outro candidato. Só olhar o mapa, está claramente isso. O Nordeste e até um pouco do Norte só teve um estado com um candidato. Todos os estados, exceto o Amapá, todos os estados do Nordeste e da parte do Norte, ali pegando o Maranhão, Ceará, Maranhão, Pará, ficaram com o outro candidato. Então, o Brasil ficou muito dividido nessas eleições e eu não sei onde que vai dar. Professor, o senhor referiu ainda há pouco o período da ditadura. E o senhor era jornalista no Rio de Janeiro, né, na capital, onde acontecia realmente todo o desfecho político. E algumas pessoas insistem ainda, né, insistem em dizer que a ditadura não aconteceu, que isso foi um mero castigo. O que o senhor viveu da ditadura? Eu acho incrível o pessoal dizer isso. O jornalista Vilas Boas Correia, perguntaram para ele não teve dúvidas. A ditadura foi uma praga para o Brasil. A ditadura julgou o Brasil. Em 1980, começou a decadência do Brasil muito forte. Eles esgotaram o dinheiro e entregaram de volta o país para nós. Mas eu vivi, Salatiel, 1968, o AI-5. O AI-5, qualquer pessoa, leia o AI-5 na internet, você vai ver que nós perdemos todas as liberdades possíveis e imaginárias das coisas mais simples da liberdade humana. Nós ficamos totalmente nas mãos do arbítrio. E todo mundo sabe, existem estatísticas, cinema, teatro, televisão, jornais, foram muito censurados de tal maneira não se podia dizer nada. Era uma coisa curiosa. No Jornal do Brasil, nós frequentemente sabíamos de fatos. Por exemplo, a febre amarela está dizimando metade da população de determinado estado. Aí vinha assim, é proibido noticiar que metade da população do estado X está com a gripe. Então a gente ficava sabendo do fato e não podia noticiar. Eu participei de coisas gloriosas do Jornal do Brasil. Quando eu estava entrando, por exemplo, foi proibido dar
dar foto e a notícia da morte do Allende no Peru, no Chile. E o Jornal do Brasil, então, teve uma grande ideia. Na época, o nosso chefe era o Alberto Dines. O Jornal do Brasil teve a grande ideia de fazer uma página antológica em caracteres grandes, dando só a notícia, sem foto e sem palavras... sem legenda nenhuma. Sem legenda nenhuma. De tal maneira que o Jornal do Brasil conseguiu, numa página antológica, mostrar o que era a ditadura daquele tempo. O diretor-geral do Jornal do Brasil, Nascimento Brito, 2 meses, quando os militares descobriram que aquela página era altamente revolucionária, chamaram o Nascimento Brito e tentaram prendê-lo. Mas prenderam o Alberto Dines. Aí o Nascimento Brito foi para a delegacia, sentou-se lá. Eu não saio daqui enquanto o Alberto Dines não sair comigo. Professor, a gente percebe, né, que há uma certa, logo após as eleições, né, um certo tumulto, as pessoas se exagerando, e a gente torce que fica nisso mesmo. Mas caso as liberdades de expressão, como a gente acabou de ver, juízes pedindo mandado para entrar na faculdade, inclusive o ministro disse lá, né, polícia na faculdade é só para estudar. O senhor acha que há espaço para esse retrocesso? Olha, eu acho que não. A primeira coisa, o Salatiel, talvez os meus 80 anos me aconselha. Na análise histórica do momento atual, nós só vamos fazer daqui a 4 anos. Agora não. O futuro, geralmente, a gente não acerta com o futuro, não. Mas eu acho que a equipe que está subindo, ela é muito esperta. Então eles vão tentar agradar ao máximo a todo mundo. De modo que não se pode prever assim não. Um mês atrás, eu fui ao Rio de Janeiro, passei quase uma semana no Rio, fazendo exame médico. E eu fui assistir um filme argentino chamado, em português, O Futuro Adiante. E esse filme me mostrou uma coisa muito interessante, é que o mundo está evoluindo de uma maneira que muitas vezes não é como nós queremos. Mas nós temos que confiar que esse futuro vai ser bom. O filme argentino, ele mostra, sobretudo, adolescentes e, sobretudo, feminino. Que mostra as contradições que a juventude tem entre si, um traindo o outro, depois reconciliando, voltando atrás. E o filme termina com a imagem de uma menina, uma filha de uma das adolescentes, de 14 anos, que descobre que está menstruada. Até a cena mostra o sangue pra gente. E a menina, ela recebe uma visita do pai que não morava mais com a mãe. O pai vem visitá-la e traz para ela um buquê de flores para dizer para ela: você é feliz porque você tem um futuro adiante de ser mãe. A menina recebe com desprazer o presente do pai.
e ela põe lá sobre a mesa de qualquer maneira e sai da sala dando um adeus para a família. Essa foi uma metáfora que o filme apresenta a nós, dizer assim, confie no futuro. Não é só a menstruação, não. O que vai acontecer depois? Então, o que vai acontecer para o Brasil depois dessas eleições? Eu não sei, francamente não sei. Eu torço pelo Brasil, eu sou apaixonado pelo Brasil, eu sou da época do Afonso Celso, né, Por que me foram do meu país, né, em que ele eu aprendi a achar que tudo nosso aqui é melhor do que nos outros países. Quando eu fui estudar na Itália, eu ficava ofendido quando alguém criticava o Brasil, porque eu achava que tudo nosso era melhor. E eu achava que, por exemplo, nossas estradas eram melhores que as estradas da Itália. E não eram. Não eram. A Itália estava muito na nossa frente, como está até hoje. Então, eu aprendi a ter esse amor. Nós cantávamos, nós sabíamos de cor todos os hinos patrióticos. O hino nacional, o hino das Forças Armadas, o hino da bandeira. Nós sabíamos tudo aquilo de cor. Nós aprendíamos a ser patriotas e amar o Brasil. E eu hoje, com 80 anos, fico triste porque eu tenho horas que eu acho que o Brasil perde oportunidade. O cavalo passa arreado e nós não montamos. Nós éramos para ter passado por um país desenvolvido em 1960 com a inauguração da nova capital. Aí veio o Jânio e faz o que ele fez. Então, nós não temos essa. Quando vieram as eleições diretas, nós elegemos o Fernando Henrique Cardoso, que estatizou tudo. Eu estava na Praça 15 do Rio, quando foi estatizada a Uzi Minas. Era a melhor empresa brasileira na época. Eu fui contra a estatização. Privatização. Foi vendida por um salário mínimo. Professor, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria que o senhor nos dissesse o seguinte. A gente sabe, né, das mazelas da política, mas o senhor aconselharia aos brasileiros participarem da política, discutir política? Qual conselho que o senhor daria ao cidadão brasileiro nesse... Não, eu conselho, vamos participar sim. Por exemplo, eu nunca deixei de votar. Depois que eu fiz 65 anos, eu estou liberado. Eu nunca deixei de votar. Eu tenho todos os recibinhos das eleições. Eu nunca perdi uma eleição. Só uma vez que eu estava na Itália que eu perdi uma eleição, que o meu título era do sul de Minas. Mas eu sempre participei e eu sempre procurei de dar a minha opinião. E atualmente, por eu ser presidente do Instituto de Cultura, o Instituto de Cultura pertence à cidade de Caratinga, eu tenho que ser neutro. Mas eu não deixo de de apontar, teoricamente, alguma coisa importante. Vamos participar, sim. Não tenham medo. Professor, agradeço imensamente a sua participação aqui. Foi uma excelente aula de história. Muito obrigado. Muito obrigado a você também, viu? Me chame que eu volto sempre. Ok, professor. Agradecemos então a presença do professor Hélio Amaral, que nos deu uma verdadeira aula de história. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.